alerta. Quando algo está errado, sinaliza, avisa que tem alguma coisa errada acontecendo ali. É uma dor aqui, outra lá. O que isso quer dizer? Quais os problemas gastrointestinais que pode dar algum tipo de sinal no nosso corpo? Nós convidamos o doutor... Pagaram o nome dele lá para Eduardo Mendes. Tudo bem, doutor Eduardo? Bem, André, obrigado pelo convite. Obrigada por você estar aqui, viu, com a gente, nos ajudando. Porque o corpo da gente é uma máquina que dá sinais de alerta, né? Com certeza. Olha que bom, isso é uma máquina perfeita. Perfeito. E os órgãos têm que sempre andar em sintonia, né? Em harmonia, para que mantenha sempre um bom equilíbrio. Uma vez eu falei para um médico, nossa, como este órgão é vital, né? Ele falou, todos são. Todos são, é verdade. Quando um falha, vai dar errado. A repercussão é sistêmica, né? Em todo o corpo, com certeza. Vamos lá. Nós preparamos alguns para você entender quais são esses sinais que a gente está falando e que pode ser um problema gastrointestinal. Por exemplo, o primeiro deles, dor abaixo da costela direita, pode ser uma pedra na vesícula. Por quê, doutor? Perfeito. A vesícula, ela fica localizada, André, abaixo do fígado, então aqui no seu lado direito, embaixo da costela. E a patologia mais comum de ocorrer na vesícula são as pedras. Normalmente, a bile que é produzida no fígado, a vesícula funciona como um armazenamento, como se fosse uma bolsinha que armazena a bile produzida no fígado. E a bile é produzida em forma de cristais. Então, em algumas situações, esses cristais se saturam, vão se juntando, então microcristais se juntam e formam as pedras. E essas pedras começam a dar sintomas, né? Então pode causar aquela sensação de má digestão, dor aqui. Bem daquele ladinho ali. Principalmente aqui do lado direito e é caracteristicamente após a refeição, que é o momento em que a vesícula trabalha, né? Onde a vesícula é exigida. Então, doeu aqui, para baixo da costela, do lado direito. Em que acender uma luz amarela, pode ser pedra na vesícula. Pode ser pedra na vesícula. Mais um sinalzinho de alerta que o seu corpo vai dar. Dor abaixo da costela, agora esquerda, do outro lado. Aí pode ser uma pancreatite. Perfeito. O pâncreas, ele fica localizado, André, a cauda dele aqui do lado esquerdo e a parte central é a cabeça do pâncreas atrás do estômago. Então aqui nessa região, em cima do umbigo, né? Ele fica em toda essa região. E a causa mais comum de pancreatite é quando alguma dessas pedras da vesícula sai e migra e entope um canalzinho do pâncreas. Esses canais do pâncreas são muito fininhos, alguns têm 2 milímetros, 3 milímetros, então o momento que alguma pedrinha migra, entope esses canais, as enzimas do pâncreas continuam sendo secretadas, né, e aí causa a pancreatite. Inflama. Inflama. Tudo que é tite, inflamou. Tudo que é os ites, né, são inflamações, exatamente. E a pancreatite, em cerca de 80, 85% das vezes são quadros leves, uma dor intensa, mas quadros leves. Mas tem 10, 15% que são casos graves, evoluindo até com necrose do pâncreas. Esse paciente precisa de internação em UTI, uma internação prolongada, um jejum prolongado. Então é uma doença bem grave. A pancreatite tem que dar atenção. Doutor Eduardo Mendes, médico gastroenterologista. Olha essa, gente. Dor no peito. Gastrite. Perfeito. Que história é esta? Perfeito. Não é o estômago? O que a gente conhece, os sintomas mais comuns, é aqui na região do estômago, essa região em cima do umbigo. Mas alguns casos mais graves, André, principalmente quando tem doença do refluxo muito intensa associada, como o ácido sobe, aí sim pode causar dor torácica. E acaba fazendo o diagnóstico diferencial com causas cardíacas de dor torácica. Então a gente recebe no consultório com muita frequência pacientes com dor torácica que procuraram um cardiologista, fizeram toda uma investigação cardiológica, onde não foi constatado nada, e aí é encaminhado para a gente investigar essa parte. Por conta desse gás que sobe, pressiona aqui, então dói o peito. Perfeito. E também o ácido, né? O ácido que agride essa mucosa do esôfago, uma mucosa que não foi preparada para esse pH tão ácido, então leva sintomas e pode causar dor torácica. Tá vendo? Nem sempre uma dor torácica é do coração, pode ser uma gastrite. Saúde digestiva, olha só o que o seu corpo pode te dizer. A dor no umbigo, uma hérnia umbilical. E às vezes não é visível, doutor? Às vezes não é visível. O interessante, André, que diferente da pedra na vesícula e da pancreatite, a hérnia é uma situação que a gente consegue detectar no exame físico. Então, o típico é aquele abaulamento aqui na região do umbigo, né? Pode ser na virilha, pode ser um pouquinho mais para baixo, aqui em cima, mas também pode ocorrer na região do umbigo, a hérnia umbilical. O principal fator desencadeante é esforço físico acentuado. Então, trabalhador que carrega muito peso, ou academia que faz muito esforço físico, ou aqueles pacientes constipados que ficam no vaso sentado e acabam aumentando muito a pressão intraabdominal, são os fatores de risco que podem levar ao surgimento de hérnia. Tem que ter atenção, né, para uma hérnia umbilical, não pode deixar, não. Não pode deixar. E na hérnia umbilical, o tratamento não é com medicamentos, aí o tratamento é cirúrgico, né, intervenção cirúrgica para correção. Só assim, né? Olha só, essa é uma dor que a gente
chama a atenção que a dor na virilha direita é uma apendicite na virilha direita. Perfeito. Essa, quando dói, tem que sair correndo. Tem que sair correndo. E ela, tipicamente, André, a faixa etária de pessoas mais jovens, então, geralmente, entre 5 a 10 anos é a faixa etária mais acometida pela apendicite. E a dor da apendicite, tipicamente, inicia periumbilical. Então, Também. em volta do umbigo, Olha aí a confusão. de fraca intensidade. Aí, conforme vai inflamando o apêndice, a dor vai aumentando de intensidade e aí migra aqui para a virilha direita, para a fossa ilíaca direita, exatamente. Doeu a virilha direita, marca aí, é apendicite. Agora, se doer, inflamar a virilha esquerda, aí é outra coisa, é a diverticulite. Exato. Os divertículos, Andréia, que é divertículo? Os divertículos na parede do intestino é como se fossem umas bolsinhas de ar que surgem na parede do intestino. Eles podem ocorrer em todo o intestino, mas são mais comuns aqui no cólon sigmoide, que é o lado esquerdo. Por isso, mais frequente a dor aqui na virilha do lado esquerdo. A estimativa é que pessoas com mais de 60 anos, cerca de 30 a 40% das pessoas vão ter a doença diverticular, que são os divertículos. Se a gente pegar pessoas mais idosas, por exemplo, com mais de 80 anos, a prevalência é extremamente alta, a imensa maioria vai ter. E desses pacientes que têm a doença diverticular, em torno de 20% durante a vida vai experimentar um episódio de diverticulite, que é a inflamação de algum desses divertículos. E também é mais comum aqui do lado esquerdo, aqui no cólon sigmoide. Olha só, o corpo da gente diz tudo que está acontecendo. Exato. E em cima da diverticulite, André, antigamente existia muito mito, né? Isso é um questionamento muito frequente dos pacientes no consultório também sobre a ingestão de sementes. Então, os pacientes não ingerem sementes de tomate, melancia, enfim, todas as sementes. Maracujá. De maracujá, mas é um mito. Isso já não é comprovado que não há relação. Tem nada a ver. Pode ingerir sementes sem problema. O principal fator para a prevenção dos episódios de diverticulite é manter uma saúde intestinal normal. Então, evitar constipação, beber bastante líquido, prática de exercício físico regular. Esse é a principal maneira de evitar esses episódios. Nosso WhatsApp é o 3027-9623. Vamos ver quem está com a gente. É 1h43, a Jane Choman, ela é do Jardim Alvorada. Doutor, em fevereiro eu tive uma dor insuportável, deu pedra na vesícula. Até hoje estou esperando o SUS. É perigoso demorar para operar nesses casos, doutor Eduardo? Pois é. Obrigado pela pergunta, Jane. O ideal é que, uma vez feito o diagnóstico, como ela já teve um sintoma, com uma dor intensa, é que o tratamento cirúrgico seja o mais breve possível. E lembrando que, como a gente Qual o perigo de ficar com essa pedra na vesícula e não operar? Como a gente mencionou, pode ocorrer a inflamação da vesícula contínua, que é aquela que chamamos de colecistite. Então, isso é uma indicação de urgência de realização cirúrgica. E uma pequena parcela desses cálculos pode migrar e aí levar a pancreatite, que também pode ser um quadro grave. Então, o ideal é que seja feito o tratamento o mais breve. Não adianta tomar anti-inflamatório, nada disso. Não adianta, não adianta. Às vezes o médico vai postergando até que surja essa vaga, o Sistema Único de Saúde. O ideal é que o quanto antes seja feito para evitar algum tipo de complicação cirúrgica. Aí, tá vendo só? 3027-9623 é o nosso WhatsApp. Vamos a mais uma participação ao vivo. Saúde digestiva é o assunto com o doutor Eduardo Mendes. Juliane Medina, de Sarandi. Boa tarde, Ju. Meu bebê tem 7 meses e tem um umbigo estufadinho. Pode ser a hérnia? Pode. Em criança é extremamente comum. A fotinha, ela mandou, ó. Tem uma foto. É extremamente comum. Em geral, conforme a criança vai amadurecendo essa parte muscular, essa hérnia pode se corrigir. Mas então a gente geralmente espera até os 2 anos em criança. A partir dessa idade, a musculatura abdominal já é considerada madura e aí se não resolveu a hérnia, aí sim tem indicação de inflamação. É importante dizer que nem sempre um umbiguinho para fora é uma hérnia. E nem sempre é uma hérnia, exato. Porque tem aquela anatomia dos umbiguinhos às vezes, né? Tem mesmo. Tem uma variação genética, do formato. Para a mamãe que tá vendo aí não assustar. Para não assustar, exatamente. O ideal é que ela seja avaliada com pediatra, com clínico, para que se confirme mesmo que é uma hérnia. Porque depois volta, né? Eu falo porque o meu filhinho, ele tinha um umbiguinho para fora e depois voltou. E volta, exato. Então, Conforme a criança vai crescer. tem uma imaturidade da parte muscular e pode acontecer mesmo. Não assustem, tá, mamãe? Sonham, qualquer dúvida, leva no médico que ele vai olhar. Mais uma participação com a gente no nosso WhatsApp é a Clara Almeida, ela é daqui de Maringá. Tenho hérnia de hiato. Tem alguma dica para amenizar? A maioria dos alimentos estão me fazendo mal. Perfeito. Isso é extremamente comum, André, a presença de hérnia de hiato, que é a hérnia dentro do estômago, quando o estômago sobe em direção ao tórax.
E a presença dessa hérnia predispõe à doença do refluxo, predispõe à gastrite. Então, o ideal, além do tratamento medicamentoso, é esse tratamento com o controle alimentar, né? Então, evitar refeições muito copiosas, refeições em grande volume. E alguns alimentos tipicamente pioram também o sintoma, principalmente alimento muito gorduroso, alimento cítrico, então laranja, limão, tangerina, todos esses alimentos gaseificados também, bebida alcoólica, todos esses, café que relaxa o esfíncter, todos esses alimentos devem ser evitados para ter um controle, né? Olha aí, tá vendo? Doutor Eduardo Mendes, médico, gastroenterologista, falou um pouquinho sobre a saúde digestiva. Obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço, André. Obrigado. Mais uma vez aqui com a gente.